Boa noite a todos, presentes aqui, encarnados e desencarnados. Vamos dar início à nossa palestra, fechando o nosso dia de sábado. É um dia de muito trabalho, muita atividade aqui no Monte Alverne. E sempre fechamos com a nossa palestra pública, né? As atividades do sábado são atividades longas, começando no café da manhã e outras atividades, né? E a gente faz um encerramento aqui, que é um encerramento muito interessante, porque é um encerramento de conhecimento, de estudo, de reflexão da nossa parte, é muito importante para o nosso trabalho aqui também, né? Bom, a gente não divulga mais as atividades do Monte Alverne na palestra, porque elas estão disponíveis já nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no site do Monte Alverne. Então, se você tiver interesse, tá certo, de ver as atividades ao longo da semana, elas estão disponíveis nesses ambientes. Bom, a gente vai começar primeiro com a prece do nosso irmão Acácio, tá certo? Depois com o comentário do nosso irmão Sérgio. Caríssimos irmãos e irmãs, vamos elevar os nossos pensamentos às esferas mais superiores, a Jesus, nosso Mestre querido, Senhor de nossas vidas, Senhor de nossas almas. Mestre querido, obrigado pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em seu nome. Permita, Mestre querido, a presença entre nós de vossos mensageiros de luz, que eles possam harmonizar os nossos pensamentos, acalentar os nossos corações, que possamos esquecer as atribulações do nosso dia a dia, aquelas provas necessárias para o nosso burilamento, para que possamos avançar para mundos superiores. Fique conosco nesta noite, Mestre querido. Rogamos por muita luz, por muita paz e por muita intuição para o nosso irmão encarregado da atividade desta noite. Que assim seja. Obrigado, Acácio. Agora o nosso irmão Sérgio para o comentário inicial. Muito boa noite, meus irmãos. Vamos à nossa participação aqui, lendo uma página do livro Um Minuto com Jesus, de Pastorino, pela mediunidade do nosso irmão Ariston Teles. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Essa passagem consta no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 48, no Evangelho de Marcos, o capítulo 3, o versículo 33, e também no Evangelho de Lucas, o capítulo 8, versículo 21. Os laços de família reaproximam espíritos, promovendo reconciliação e progresso. Entretanto, ainda representam limitação de sentimentos e apego. Há famílias que são escravas de status e tradição, são fechadas em si mesmas. Jesus respeitava e amava seus familiares, porém sem exclusivismo. Era mais amplo o seu conceito de família. Amava a todos indistintamente. Sua verdadeira família era a humanidade cósmica. Seus irmãos são todos os seres e tornam-se cada vez mais ligados ao seu generoso espírito, aqueles que cumprem a vontade de Deus.
Logicamente que nessa passagem o Pastorino faz uma síntese desse conceito de que todos nós que estamos buscando a nossa melhoria, a nossa reforma, buscando esse conhecimento das leis divinas trazidas pelo Cristo, isso é muito mais amplo, como Jesus colocou em relação à família, isso é muito mais amplo para conosco também. Então, se Jesus trouxe esse ensinamento universal da família cósmica, como está dizendo aqui, a família humana cósmica, nós só podemos acreditar que a nossa passagem aqui pela Terra, ela vai também servir para o nosso adiantamento, principalmente a parte moral, quando o Evangelho nos coloca com muita propriedade, que o nosso desenvolvimento tem que ser agora moral, porque a parte material já está bem adiantada. E aí, nos melhorando moralmente, nós vamos ser inseridos nessa família a qual Jesus se refere. Todos os seres que pertencem à humanidade cósmica, que seguem os seus ensinamentos, que procuram colocar em prática, mesmo que hoje de forma imperfeita, porque ainda estamos engatinhando, mas essa mudança de sintonia vibratória, essa mudança de hábito, de palavras, de sentimento para com todos o nosso próximo, que vai nos aproximar desta família. E são muitos e muitos e muitos familiares que nós temos aí. Recentemente, conversávamos aqui com o nosso irmão Ismael. Esses familiares que já estão no plano superior trazem informações para nós. É um irmão, é um tio, é um pai, que também continuam o trabalho no plano espiritual. Então, que nós possamos, cada vez mais, deixar aquele homem velho, envergar o homem novo, para que possamos continuar esse aprendizado e cada vez mais pertencendo à família do Cristo, que são todos aqueles que buscam os ensinamentos, conhecê-los e, principalmente, praticá-los. Que o Senhor nos abençoe, abençoe o irmão Ismael na palestra de hoje e que sejamos amparados por esses benfeitores do plano espiritual. Que assim seja, meus irmãos. Obrigado, Sérgio, pelo comentário inicial. Antes de passar a palavra para o Ismael, só lembrar que ao final a gente tem os passes, né, na sala de paz. Então, e ao final dos passes temos a nossa prece que é feita dentro da sala de paz. Okay? Então vamos lá, né? Trabalho espiritual, uma orquestra sinfônica, nosso irmão Ismael. Uma boa noite, que Deus nos abençoe no amor, na luz. Então hoje nós vamos falar sobre um trabalho espiritual, uma orquestra sinfônica. Vamos seguir um caminho tentando ali buscar uma comparação, umas semelhanças entre o trabalho espiritual e uma orquestra sinfônica. Vou começar com uma pergunta mote, que seria essa. Qual a semelhança entre uma orquestra sinfônica e um trabalho espiritual? Então tem ali a orquestra sinfônica e aqui embaixo um trabalho espiritual. Então, nós podemos fazer essa comparação de várias e várias formas. Vamos começar percebendo... Vamos começar prestando atenção no aspecto do instrumento musical. Quais são as características de um instrumento musical em uma orquestra sinfônica? Bom, em uma orquestra sinfônica a gente vê que tem vários e vários instrumentos. Tem instrumento de corda, tem instrumento de sopro, tem instrumento de percussão. Cada um desses instrumentos, ele tem uma característica própria. Então, ele tem um som que é próprio daquele instrumento. E, com relação ao instrumento, o que
todos esses, eles têm em comum o seguinte, que eles têm algo que vibra. O momento que vibra ali no instrumento musical, ele emite uma onda sonora. Então, essa onda sonora, ela se propaga para todos os lados. Bom, se nós pensarmos num instrumento de corda, é a corda que está vibrando. Pensarmos num instrumento de percussão, é a película. Bom, então, nesse aspecto, eu vou colocar aqui um diapasão. Está ali, está vibrando. Então, todo instrumento, eles têm isso em comum. Com relação a, fazendo um paralelo com o trabalho espiritual. Então, é o seguinte, nós podemos pensar, né, que um trabalho espiritual, como uma orquestra que tem tantos... Acho que ele está cortando aqui. Ele está cortando ou... Bom, com relação a uma orquestra sinfônica, então, em um trabalho espiritual, né, como seria em um trabalho espiritual esse aspecto? É o seguinte, vamos pensar cada pessoa como um instrumento musical. Cada pessoa, ela está ali de acordo com seus pensamentos, de acordo com seus sentimentos, de acordo com suas ações, está vibrando partes do seu corpo energético. Então, a gente sabe que do corpo físico até ali o espírito tem um corpo energético, o perispírito. Então, o simples fato de estarmos ali pensando, emitindo algum sentimento, ele está vibrando. E essa vibração, ela se irradia para todos os lugares. Então, ela se irradia, ela acaba se propagando, ela acaba tocando e, por ressonância, outros vão sintonizando. Então, uma pessoa, nós podemos pensar, cada um de nós, como um instrumento musical. Estamos ali, reverberando, pensando e emitindo algum tipo de energia. Então, a gente pode pensar, que tipo de energia é essa que nós estamos emitindo? Em um trabalho espiritual, a busca no caminho evolutivo é cada vez mais elevarmos a frequência dessa vibração, dessa irradiação que estamos emitindo. Bom, se nós pensarmos então em um instrumento, ele vai estar bem com essa característica, pensando cada pessoa e cada instrumento com esse paralelo. Percebendo aqui um instrumento, nós vemos o quê? Que nunca se toca uma só nota. São várias notas que estão sendo tocadas. Então, tem ali é o conjunto dessas notas que elas vão sendo emitidas. E um instrumento, em uma orquestra, cada instrumento estão ali emitindo e no conjunto tem o som da orquestra sinfônica, tem aquela harmonia, tem todo aquele som, aquela beleza que vem do conjunto. Com o instrumento musical, que é a pessoa, é a mesma coisa. Cada pessoa, ela não está emitindo só uma nota, ela está emitindo um conjunto que vem da reverberação, da atuação em todo esse corpo energético. Então, está sendo ali emitindo um conjunto de notas musicais que é próprio de cada pessoa. Então, essa característica é algo que a gente tem que ter bem claro, como se cada parte do nosso perispírito ele fosse como um dínamo que está ali, atuando como um instrumento musical, está emitindo uma energia própria. Bom, nesse aspecto, eu separei aqui um trecho de um livro, Os Mensageiros, do André Luiz. Um trecho que eu acho muito interessante e que dá uma noção desse aspecto, dessa irradiação, desse som energético que cada um de nós está emitindo. Bom, no capítulo 15, chamado A Viagem,
Está ali o André Luiz, o Vicente e o Aniceto, que é o mentor. E os dois, o André Luiz e o Vicente, eles passaram por um tratamento magnético para conseguir ampliar a sua visão espiritual para o trabalho que o Aniceto iria conduzi-los. E aí lá estavam os três se dirigindo aqui para o plano da Terra para desenvolver o trabalho. E aí aconteceu algo interessante. O André Luiz, ele cita o seguinte aspecto: nesse momento, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração, contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Então, o primeiro ponto, quando foi ampliado aquela percepção para o André Luiz e para o Vicente, ele começou a perceber o quê? Que estava emitindo do corpo dele raios de luz. E aí ele continua. Extraordinária comoção apossou-se-me da alma. Vicente e eu ajoelhamos-nos a um só tempo, banhado em lágrimas, enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos, em votos de júbilo fervoroso. Estávamos embriagados de ventura. Era a primeira vez que me vestia de luz, luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Ou seja, cada célula ali é como um instrumento, estava emitindo uma nota, e esse conjunto era resultante dessa energia que cada um deles estavam emitindo. Então, esse é o primeiro aspecto para a gente ampliar para um trabalho espiritual. É perceber, primeiramente, cada pessoa como um partícipe dessa orquestra sinfônica espiritual. Bom, então, continuemos buscando semelhanças entre uma orquestra sinfônica e um trabalho espiritual. Então, tem aqui, uma orquestra sinfônica. Cada instrumento, ele tem uma característica única, própria. E cada instrumento, ele tem uma extensão musical. O que é uma extensão musical? Cada instrumento está emitindo o que a gente diz de uma frequência. É um tipo de som que vai do mais grave ao mais agudo. Por exemplo, aqui, só não se preocupe com esses números. É só vocês terem uma noção. Por exemplo, um violão, ele emite de 80 a 700 Hz, que seria um som mais grave dele ao mais agudo. Por exemplo, um órgão, ele vai de 180 até 8.000, ou seja, ele chega em sons muito agudos. Diferente, por exemplo, aqui do violão, que só vai até 760. Um violino, ele vai até sons mais agudos. Bom, aqui tem a voz humana também, né, que vai mais ou menos a voz soprano de 240 até 1.000 Hz, que é um som mais agudo. Então, isso aqui é só para ter uma noção que cada instrumento ele tem uma extensão também de quanto que ele chega. E com a pessoa, com o ser humano, acontece a mesma coisa. Ela tem uma extensão das energias que ela consegue, pelo seu processo evolutivo, emitir. À medida que a gente vai se melhorando, buscando a reforma íntima, realizando toda uma reforma interior, uma reciclagem dos pensamentos, dos sentimentos, a extensão energética, ela amplia, ela consegue chegar em frequências muito mais espirituais, ela consegue cada vez mais se afinizar com elementos da natureza, como um Francisco, que nessa extensão amorosa do Francisco, ele conseguia se comunicar com pássaros, com a natureza. Isso é um processo evolutivo, essa extensão energética. Então, vamos pensar, por exemplo, o Cristo. Era uma extensão amorosa, energética, imensa, que ele conseguia ali alcançar as mais variadas tonalidades, se comunicar, compreender. Bom, então, isso ele traz também esse aspecto com relação a cada pessoa. E daí a gente vai ampliando para cada vez mais perceber uma orquestra sinfônica. Bom, continuemos então
alguns outros aspectos de uma orquestra sinfônica, ainda percebendo cada pessoa. Bom, um outro aspecto é com relação aqui, olhando cada um desses instrumentos, ele tem uma intensidade. De acordo com a vontade, você pode pegar um tambor e bater com mais ou menos intensidade. De acordo com uma corda, você pode tocar ela de uma maneira bem mais leve ou de uma maneira mais intensa. Isso vai alterar o quê? Vai alterar a intensidade, o volume desse som. Uma coisa é a frequência, a outra é a quantidade de energia que está sendo emitida por aquele instrumento musical. Bom, nessa ideia, já dá para a gente pensar um pouco como é que é com o ser humano. Nessa irradiação que é própria dele, em um momento de prece, um momento que está elevando junto com seus mentores, ele também emite. Mas como que essa intensidade ela está ligada com a força volitiva, a vontade, quanto que ele quer movimentar e auxiliar, doar energia, se ligar com todo mundo maior nesse trabalho espiritual, nessa orquestra sinfônica espiritual. Então aí vem o outro ponto, é a força, a vontade. Quanto que ele movimenta das suas fibras mais íntimas, aumentando a energia dessa doação de amor, dessa doação energética. Então, isso tudo serve para estarmos pensando como que nós podemos ser melhores instrumentos em um trabalho espiritual. Bom, daí a gente pode pensar em vários casos que, dependendo de uma situação de família, a gente se une ao mundo maior e realiza preces tão sentidas, que a gente sente que movimentam uma força tão intensa junto com o mundo maior. E com isso, ele é uma extrapolação que a gente pode pensar que podemos estar em todas as preces dando o melhor, dando ali, movimentando cada vez mais essa força. É como uma academia espiritual. À medida que vai buscando, intensificando, se torna cada vez mais fácil chegar naquele ponto e depois consegue o quê? Atingir volumes amorosos cada vez maiores e maiores. Bom, vamos continuar aqui, né, nessa nossa busca, tentando entender como é um trabalho espiritual na sua ligação com uma orquestra sinfônica. Então temos aqui, vários e vários instrumentos, e a gente já falou um aspecto. Cada instrumento, ele tem uma característica própria, que essa característica a gente chama de timbre. O que é o timbre? Cada instrumento, ele tem algo que é só dele. Se você fechar os olhos e escutar um violino, você pode falar assim, opa, isso aqui é um violino, aquele ali é um piano. Opa, estou escutando um som de um oboé. Por quê? Porque cada instrumento, ele tem uma qualidade, que é um conjunto do som. Ele pode ter a mesma frequência, por exemplo, um Lá, que é 440 Hz. Pode ter a mesma intensidade de energia, mas ele tem uma característica única, que é o timbre. Então, cada um desses, se tocar uma harpa, você pode chegar assim e falar assim, opa, isso aqui é um som de uma harpa. Então, esse é o timbre de um instrumento. Bom, com relação ao timbre, eu coloquei aqui várias ideias, só para vocês verem. Por exemplo, um diapasão, o som, ele tem esse formato. Uma flauta, esse é o timbre. É algo que é único do instrumento. Então, um violino tem algo próprio. A voz, cada voz humana, ela tem algo que é único dela. Você fecha o olho e fala assim, opa, eu conheço essa voz aveludada, é de tal pessoa. Eu conheço aquela tonalidade, é de ciclano. Por quê? É essa característica que cada instrumento ele tem. Bom, nesse sentido, a gente sabe também, cada pessoa ela tem uma impressão digital, energética, espiritual, única, singular,
que é o conjunto, é a resultante de toda a sua movimentação, desse corpo espiritual que está ali, que está emitindo, e é o conjunto. Então, não há duas pessoas iguais. Igual acontece com plantas, por exemplo, o café, que ele acaba ativando, uma camomila que acalma. Cada pessoa, ela tem um conjunto de energias únicas, próprias. A espiritualidade, no plano espiritual, eles sabem não só captar, mas dinamizar essas energias para fins assistenciais, para fins de cura, para fins de auxílio. Então, isso é uma ciência energética que, nesse próximo milênio, né, nesse milênio que estamos, ela vai começar cada vez mais a vir à tona para esse plano, mas que a espiritualidade já conhece. É uma química espiritual que eles desenvolvem, que eles realizam. Eles criam remédios, tem processos de transfusão energéticas, e daí vai. Bom, então, cada pessoa ela tem essa característica única. Como esse é um pouco mais abstrato, eu peguei um trecho também do Os Mensageiros, que traz essa característica. Então, no capítulo 24, tem uma parte que é a prece de Ismalha. Linda, né? A Ismalha é um espírito de uma bondade, de uma evolução muito grande, esposa do Alfredo. E ela já podia estar em planos muito superiores e estava ali por amor, por espírito de serviço, ali em regiões mais densas, auxiliando todo aquele trabalho espiritual. E aí tem um trecho muito interessante que traz essa característica de cada pessoa. Então, olha só. A voz de Ismalha penetrava-me o recesso do coração. Observando-a por um momento, reparei que a esposa de Alfredo se transfigurara. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, novamente, de todo o corpo. Tudo está ali vibrando, ela movimenta todas as células energéticas de seu corpo espiritual. Em particular do tórax, na região do coração, movimentando ali aquele amor do espírito de Ismalha, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Em vista da ligeira pausa que imprimia a oração, observei a nós outros, verificando que o mesmo fenômeno se dava conosco, embora menos intensamente. Então aqui já traz também a ideia da intensidade. Cada um está movimentando uma intensidade diferente. Aí ele continua. Cada qual parecia ali apresentar uma expressão luminosa gradativa. Agora que vem a questão do timbre. As senhoras que acompanhavam Ismalha estavam quase semelhantes a ela, como se trajassem soberbos costumes radiosos, em que predominava a cor azul. Depois delas, em brilho, vinha a luz de aniceto, de um lilás surpreendente. Ou seja, uma está ali emitindo um azul, outro um lilás. Em seguida, tínhamos Alfredo, cuja luz era de um verde suave e sugestivo, sem grande esplendor. Depois deles vinham alguns servidores, ostentando na fronte claridades sublimes, expressa em variadas cores. E logo após Vicente e eu, mostrávamos fraca luminosidade, a qual, porém, nos enchia de brilho intenso, considerando que a maioria dos cooperadores em serviço apresentava o corpo obscuro, como acontece na esfera carnal. Bom, então aqui a gente vê cada pessoa ela tem uma energia diferente. Aqui está sendo representada para o André Luiz nesse processo que teve uma ampliação da sua percepção. E olha que foi só uma percepção pequena, foi ampliado. Ele já percebeu toda essa variedade de cada pessoa. E é isso mesmo, cada pessoa ela tem uma energia única, própria. Então, por isso, em um trabalho espiritual, é tão importante todos estarem ali juntos, coesos, porque não só é uma vibração
individual como num trabalho, a gente vai falar sobre isso, o grupo se une com o mundo maior e aí tem uma característica de unidade que amplia mais ainda a capacidade de irradiação, que não é só o individual, é o coletivo. Bom, então vamos prosseguir aqui. Coloquei um diapasão como um instrumento musical bem simples. E eu trouxe aqui um diapasão para eu tocar aqui para vocês, olha só. Aqui o diapasão. E eu vou tocar o diapasão. Deu para escutar? Ainda não. Então, calma aí, deixa eu colocar aqui, ó. Bom, o que aconteceu? Eu juntei o diapasão com o que a gente chama de uma caixa ressonante. Isso faz com que o som ele seja amplificado. No momento que a gente conecta ali a fonte da vibração com uma estrutura que ela é mais ampla. Toda essa caixa ela passa a vibrar e isso aumenta a movimentação do ar em torno e amplifica o som. Então, todos os instrumentos, eles têm as suas caixas ressonantes. Então, o violão, ele tem a sua caixa ressonante, o piano, enfim, todas elas têm. Então, o saxofone, a estrutura do instrumento é uma caixa ressonante. Ele vibra e dá características únicas àquele instrumento. Então, é ele que faz ampliar esse som. Então, eu vou fazer uma conexão da caixa ressonante com cada pessoa no seu trabalho espiritual. E aqui eu vou colocar a caixa ressonante como, vamos agora ampliar um pouco a escala, porque a vibração não é só da pessoa, ela vai se unindo em um trabalho espiritual, não só o grupo de encarnados, mas a espiritualidade. Então ali, o que acontece? O momento em que ela se liga com os mentores, com a equipe espiritual, essa vibração ela é amplificada exponencialmente. Ela traz agora características novas, que é o quê? Que é dessa junção entre a pessoa e o mentor, e a equipe espiritual. Então ali acontece como um trabalho de uma caixa ressonante. Esse processo, ele é tão importante em um trabalho espiritual, ela se buscar realmente cada vez mais entrar em afinidade com a equipe espiritual. É daí que vem toda a ampliação. Eu ia colocar um trecho aqui, mas eu achei que poderia ficar com muitos trechos, mas ele é lindo, que é um trecho do Allan Kardec. No Livro dos Médiuns tem uma parte que é sobre médiuns curadores. Nessa parte, o Allan Kardec ele pergunta se o médium, se o curador, ele seria uma espécie de médium. Aí, os espíritos eles respondem, sim, evidentemente. A pessoa, realmente, ela movimenta a sua característica anímica, que está ali uma predisposição psicobiofísica, ela já está doando uma energia. Mas, quando ela tem uma boa intenção, no aspecto da cura, do auxílio, ela se liga com os mentores. E com isso, ele amplifica e modifica a energia que a pessoa está doando, que ela está ali naquele trabalho espiritual. Então acontece um fenômeno que é não só uma ampliação, mas uma modificação da própria energia. Então, esse seria a caixa ressonante. É cada vez mais se nos unirmos com a equipe espiritual nesse trabalho. Bom, então, aqui ó, num trabalho espiritual, aqui no caso, quando fala trabalho espiritual, é trabalho espiritual
mediúnico, desobsessão, passe, a sopa, um trabalho ali de evangelização, qualquer trabalho no bem, qualquer trabalho que busca realmente se unir ao mundo maior e desenvolver algo benemérito, algo para o bem, é um trabalho espiritual, né? Às vezes eu faço aqui uma ligação com um trabalho mediúnico, mas ampliem para qualquer tipo de trabalho no bem. Então, aqui no caso, é um trabalho de passe. A pessoa, ela não está sozinha. Ela está ali, ó, com um mentor próximo que está ali junto com ela, ampliando. Isso é muito interessante. Nos domínios da mediunidade, ele trabalha muito bem esse aspecto. Por sinal, é lindo. Eu sugiro, né, que vocês olhem lá nos domínios da mediunidade o aspecto do plano espiritual de um trabalho de passe. E é bem isso. Então, cada pessoa tem ali, ó, um mentor que está auxiliando, conduzindo, ampliando, dinamizando como um trabalho energético, como um laboratório de luz, juntamente ainda com toda uma equipe espiritual que está ali junto. Bom, continuemos então essa reflexão do aspecto espiritual. Então agora a gente está não só na pessoa, mas agora no conjunto. Ali a pessoa, o mentor, equipe espiritual. E agora? Aqui uma orquestra sinfônica. O que vocês estão vendo aqui que já estão tendo uma noção do que eu vou falar agora? A figura do maestro, do regente. Bom, eu vou falar aqui do regente do ponto de vista espiritual. Quero trazer a ideia desse regente, do mentor do trabalho espiritual. Então, qualquer trabalho espiritual, ele tem ali uma equipe espiritual e tem um espírito responsável por esse trabalho. O maestro de uma orquestra, o regente, ele tem um trabalho que é um trabalho de coordenação. Ele pega a partitura e ele dá uma interpretação àquela partitura. Ele dá o tempo, ele dá um toque que é único. A dinâmica que o maestro dá, ela é única. Por isso que vocês podem pegar a mesma partitura e vocês vão ver que maestros fazem ali eles conduzem de uma maneira diferente. Então, vocês conseguem perceber diferenças. Por exemplo, se pegar a Nona Sinfonia de Beethoven. Então, cada regente, ele traz ali o seu toque. O que acontece? O regente, ele está coordenando os treinos, as capacitações, está percebendo cada um o que ele tem que melhorar. Ele está auxiliando todo o processo de coordenação de uma orquestra sinfônica. Bom, então, nesse ponto, em um trabalho espiritual, o mentor de um trabalho espiritual, ele também tem uma função que é muito maior do que a gente imagina. Por quê? Porque o trabalho dele não é só naquele momento de um trabalho espiritual aqui do plano físico. Ele trabalha o tempo todo. Em que sentido? Durante o sono, cada um de nós está sendo capacitado. Ele está percebendo cada um dos elementos, o que tem que ser melhorado, quais são os pontos fracos. E a partir dali, junto com a equipe, eles vão trabalhando, tal como um regente que vai ali buscando conduzir cada vez mais uma harmonia, uma unidade numa orquestra, o mentor espiritual também. Então, qualquer trabalho benemérito que cada um participe, né, que participa, sempre tenha isso claro, que os encontros, o trabalho, é muito mais do que aquele momento. Então, durante o sono, a gente participa de muitos trabalhos. A gente tem muitos conhecidos e cada vez mais vai se unindo nesses laços de amizade, nesses laços de um trabalho de amor. Bom, então é importante
termos essa noção, porque com isso a gente vai se unificando ao mundo maior. A gente vai se unificando à equipe, sabendo o nosso papel, quanto que é importante estarmos ali participando de maneira integrada em um trabalho espiritual. Bom, então, coloquei aqui essa imagem de uma orquestra sinfônica. Tentem perceber o que eu vou mostrar um videozinho. Qual é a parte de uma orquestra sinfônica que está sendo retratada nesse vídeo que eu vou colocar agora? Não, mas tranquilo, tranquilo. Ele está sendo o quê? Tranquilo, é só o processo da afinação. Quem já foi numa orquestra sinfônica, tranquilo, Renato. Quem já foi numa orquestra sinfônica, já viu que antes de começar os trabalhos, tem ali o processo da afinação. O que acontece? Ali tem um instrumento que ele vai dar a nota, quase sempre é um Lá, 440 Hz. E aí os outros instrumentos, eles entram em uma afinação. Eles buscam, em cada um vai ajustando o seu instrumento para emitir aquela nota. E então fica um som, cada um trabalhando para quê? Para que comece a apresentação, o trabalho da orquestra sinfônica. Isso acontece tanto também nas apresentações quanto nos ensaios. Bom, então isso é indispensável em um trabalho de uma orquestra sinfônica. Cada instrumento ele é afinizado antes de uma apresentação. Cada um é responsável pelo seu instrumento, a sua afinação. Com relação em um trabalho, acontece isso também. Como se dá uma afinação com a espiritualidade, com a equipe? O que acontece? Esse é um trabalho contínuo, principalmente no dia. No dia, a pessoa já tem que buscar estar ali em sintonia com os mentores, está buscando ter uma maior percepção dos seus pensamentos, das suas ações, dos seus sentimentos. Claro que isso deve se estender a ponto de ficar 24 horas por dia, porque nós estamos sendo chamados o tempo todo para participar de trabalhos espirituais, aqui no plano e durante o sono. Então, o processo da afinação é responsabilidade de cada um. Buscar estar cada vez mais em sintonia com seus mentores, buscando estreitar cada vez mais a ligação com a equipe espiritual, a sua linhagem espiritual. Então, esse é um trabalho contínuo, é um trabalho de amizade. Igual tem um amigo que você vai e senta para trocar as figurinhas e realiza ações que cada vez mais estreitam a amizade. Com os mentores, é isso também. Cada vez mais a gente busca estar em sintonia com toda essa equipe espiritual, cada vez mais percebendo os teores energéticos, as diferenças, cada vez mais vai se conhecendo e percebendo, olha, eu não estou bem o suficiente, deixa eu me afinizar, me sintonizar com o mundo maior. E isso se dá pela oração. Isso se dá por um processo de prece cada vez mais sentido, mais constante. Isso se dá com cada vez mais estarmos vigiando e percebendo todas as nossas ações, as nossas movimentações internas. Então, a afinização indispensável para qualquer trabalho espiritual. Bom, continuemos, né? Alguns aspectos aí da orquestra sinfônica. Coloquei mais um exemplo aqui. Nesse caso, o que eu quero chamar a atenção numa orquestra sinfônica? Isso aqui, ó. Opa, tá tendo aí uma musiquinha. Bom, as partituras.
eu quero fazer uma ligação entre as partituras e um trabalho espiritual. Bom, vou colocar aqui, ó, uma partitura que é marcha nupcial. Então tem aqui, ó, a flauta, o sax. Então tem os seus vários instrumentos e olha só como que ele está, como que aquele instrumento ele vai tocar. Para que tenha o quê? Para que tenha a noção de conjunto e aí tenha o som da orquestra sinfônica. Isso também acontece de um ponto de vista espiritual. Do ponto de vista espiritual, cada pessoa em um trabalho espiritual, ela tem uma função. Qualquer que seja o trabalho espiritual, é importante que cada um ele procure cumprir, estar muito bem entregue àquele trabalho, compreendendo o coletivo. Isso é tão importante que eu quero colocar mais um trecho do André Luiz que expressa bem esse aspecto da partitura. Então, olha só. Coloquei aqui agora um trecho nos domínios da mediunidade. Nos domínios da mediunidade, no capítulo 12, clareaudiência e clarividência. Está ali o André Luiz, o Hilário e o mentor nesse livro é o Alexandre. Então, está ali é o mentor Aulus. Então, é o André Luiz, o Hilário e o Aulus. E eles estão visitando um grupo mediúnico que tem 3 médiuns. Os médiuns é a Celina, a Eugênia e o Castro. E o mentor desse grupo é o Clementino. E aí, o André Luiz, ele percebeu, junto com o Hilário, uma capacidade mediúnica muito boa. Mas ele não estava ali entregue ao trabalho espiritual. Enquanto as duas, elas estavam profundamente compenetradas, se entregando profundamente ao trabalho espiritual, o Castro, ele não estava. E aí o Hilário, ele pergunta para um mentor, para o Aulus. Então, chegou o Aulus e respondeu a questão do Castro. Ele falou assim, olha, a mente do Castro passou de súbito a alimentar propósitos diferentes. Incapaz de concentrar a atenção de modo irrepreensível na região superior do trabalho que nos compete levar a efeito. Aí agora, olha o que o Aulus falou com relação ao Castro. De momento, não mais se revela interessado em satisfazer ao programa de Clementino, que é o mentor, mas sim em provocar um reencontro com a progenitora desencarnada. Então ele queria se encontrar com a mãe, em pleno trabalho espiritual. E aí o Aulus continua. Enxerga o orientador do conjunto. Ele tinha uma mediunidade tão boa, ele estava percebendo o mentor. Como quem é constrangido a ver alguém de passagem, todavia, sem qualquer preocupação de escutá-lo ou servi-lo, confinado como se encontra as emoções do jardim doméstico. Ele estava tão envolvido em querer se encontrar com a mãe que ele viu o mentor, mas ele falou assim, opa, não, agora não. Basta a indiferença mental para que nada ouça do que mais interessa agora ao esforço coletivo da reunião. E aí o Aulus termina. É uma antena que se insensibilizou de improviso, recusando sintonizar-se com a onda que a procura. Ou seja, do ponto de vista da partitura, ele chegou e falou assim, eu não vou mais tocar isso aqui, eu vou tocar aqui o meu próprio som. Então, dentro de uma orquestra, a gente consegue imaginar o que seria um instrumento começar a tocar a sua própria canção. Então, a gente consegue agora imaginar em um trabalho espiritual, quando está ali, o conjunto chega e fala assim, opa, não, já fiz a minha parte, eu vou agora cuidar aqui de me encontrar com a minha mãe. Então, é esse aspecto de compreender que há um trabalho que ele foi feito, que ele foi planejado com muita antecedência. O mentor espiritual, junto com a equipe, eles preparam dias de antecedência, semanas, às vezes meses. Eles têm toda uma preparação para aquele dia. Então, ali, naquele dia, é um trabalho que já foi planejado durante
muito e muito tempo. Então, nos conscientizarmos e realmente estarmos ali entregues naquele trabalho espiritual. Perfeito, é exatamente essa questão. Né? A comparação é essa, é compreendermos como que é importante estarmos ali envolvidos nesse trabalho. Bom, tem um outro aspecto que eu queria colocar aqui também importante em um trabalho espiritual. Aqui, ó, coloquei novamente a orquestra e o que eu vou falar agora é o ambiente. Aqui, ó, salas de concerto. Olha só as salas de concerto. Sala de concerto, ela é toda preparada para uma orquestra sinfônica. Tem ali existe uma área da ciência chamada acústica, que ela prepara todo o ambiente para que haja uma maior eficiência do som, que haja uma maior reverberação, que tenha ali no ambiente aquele som esteja vivo. Nesse paralelo, nós podemos pensar também o quê? Em uma sala. Uma sala mediúnica é uma sala extremamente importante. Por quê? Porque o trabalho espiritual, ele está ali continuamente acontecendo. No momento que entra numa sala, já tem um trabalho espiritual acontecendo. Ali tem equipamentos, tem toda uma energia, um campo único daquele ambiente. É importante adentrar numa sala ou em qualquer local de trabalho espiritual e perceber que tem uma energia própria daquele trabalho e que ele deve ser mantido. E não só isso, fortificado nessa característica espiritual. Bom, e isso ele acontece depois também. Tem locais que termina o trabalho e aí já começa toda uma agitação, uma conversa, mas o trabalho espiritual ele continua. Então, compreendermos que esses locais, eles são muito preparados. Ali, o pensamento, ele tem que ser mantido com toda uma higiene. É como uma sala cirúrgica. Uma sala cirúrgica tem todo um aspecto de asepsia. E uma sala, um local espiritual, ele também tem esse aspecto. Bom, e para começarmos a nos preparar, né, para finalizar, coloquei mais um aspecto de uma orquestra sinfônica. E agora eu quero chamar a atenção do público. O que acontece? Ali, a orquestra sinfônica tem todo um público. Cada pessoa que vai ali assistir uma apresentação, ela está buscando uma harmonia, ela está buscando uma plenitude, ela está buscando uma experiência que seja ali para ela proveitosa. Cada pessoa, ela tem expectativas próprias, únicas, ela tem todo um contexto de vida que está indo ali buscar aquela orquestra sinfônica. A orquestra sinfônica pode fazer muitas e muitas apresentações, mas a pessoa que está indo, ela está indo pela primeira vez. Então, ela está ali assistindo aquela apresentação, é a apresentação dela. Do ponto de vista espiritual, acontece isso também. Cada trabalho espiritual tem ali uma série de encarnados e desencarnados que são levados para participar. Eles estão buscando, cada um está buscando uma cura, está buscando uma plenitude espiritual, está buscando algo que venha a tranquilizar o coração. Então, nesse aspecto, a gente consegue perceber a maior amplitude. Um trabalho espiritual, ali já teve muito e muito trabalho. Já foi trazido essas pessoas e ali para elas é um momento único. Então, ali tem espíritos que eles estão naquele momento, naquela reunião, como a sua primeira
a primeira vez que está indo. E para ela, cada momento é importante. Então, a gente perceber a singularidade e a importância de cada trabalho que se faz. E isso em qualquer trabalho, num trabalho de uma sopa, num trabalho de passe, em um trabalho de evangelização, é único. Então, esse aspecto de compreender que tem todo um público de encarnados e desencarnados e procurarmos dar o melhor, tal como cada músico ele busca ali dar o melhor na sua apresentação. Então, para finalizar, né, aqui a orquestra e que nos sirva de reflexão em qualquer trabalho que a gente esteja, inclusive o nosso trabalho diário, em casa, e que essas características de uma orquestra venham a nos somar nessa melhoria interna e na conscientização da importância de nos unirmos ao mundo maior nesse grande trabalho de regeneração que está acontecendo. E aí, finalizo com aqui uma reunião do Chico, que é um grande exemplo desse aspecto em todos esses pontos que a gente levou, dando o aspecto de buscar a sintonia, da melhoria interna, do desenvolvimento do amor. O Chico, ele é um exemplo muito grande para a gente estar se inspirando e adquirindo características e percebendo essas características espirituais tão bem assimiladas pelo Chico. Aqui é uma reunião de psicofonia, né, fizeram aqui a gravura. O Chico tinha algumas reuniões que havia uma sessão de psicofonia, então ele incorporava um determinado espírito que dava uma mensagem, era gravada, e daí veio um livro da FEB que se chama Mensagens Psicofônicas, que são essas mensagens que o Chico ele transmitia, que foi gravado e que são lindas, né? Vale muito a pena. E toda a equipe espiritual aqui coparticipando desse trabalho tão e tão bonito. Então, que o Cristo Jesus nos abençoe, que possamos cada vez mais estar unidos a toda a equipe espiritual, ao mundo maior, nesse trabalho de amor, nessa construção de um planeta de fraternidade e de paz. Muito obrigado. Obrigado, Ismael, pela sua apresentação. Muito interessante essa analogia com a Orquestra Sinfônica, né? E me chamou a atenção a questão da afinação, né? Me parece que a afinação talvez seja o nosso principal papel aqui, né? Enquanto encarnados, do ponto de vista do trabalho espiritual, é o nosso maior trabalho, né? Tentar se afinar, tentar encontrar, fazer nossa reforma íntima, né? Para que a gente possa participar desse trabalho espiritual de forma mais efetiva, de realmente contribuir, de alcançar notas maiores, talvez, né? Uma escala maior. Mas é interessante isso, né? Como faz falta esse trabalho de afinação. A gente vê, às vezes, que alguns grupos acabam se dissolvendo porque não conseguem fazer essa afinação deles e entre eles, né? E as harmonias não conseguem acontecer, né? É interessante. Já você vê outros grupos que, de repente, você vê crescendo, com trabalhos maravilhosos, justamente porque eles se encontraram e conseguem ter essa afinação e também essa convergência, né, de energias, né? Muito obrigado, Ismael. Bom, vamos dar sequência agora para a atividade dos passes, né? E eu peço que os médiuns da casa colaborem agora nesse momento e as pessoas vão sendo chamadas aos poucos, né, para poder entrar na sala de passes. E ao final a peça será feita lá dentro.